Uma comédia usada para criticar governantes, pensadores e filósofos. Uma comédia usada para tratar de histórias de amor e para produzir riso a partir dos costumes de uma sociedade. Dois comediógrafos que resumem 2 séculos fundamentais para a cidade de Atenas. Falamos de Aristófanes e de Menandro, os pais respectivos da comédia antiga e da comédia nova. Os 2 tipos de comédia que, conjuntas, representam a comédia grega. Seja bem-vindo ao penúltimo vídeo do nosso curso Pocket de Literatura Greco-Latina. Eu sou Enéas Tavares e nesse vídeo nós vamos falar a respeito dos pais, daquilo que nós até hoje consumimos e entendemos como comédia. Sejam bem-vindos ao nosso último vídeo do curso Pocket. Se você gosta desse conteúdo, por favor, se inscreve no canal, acione o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, ou então deixa um like, deixa um comentário e indica esse conteúdo para interessados em literatura clássica, literatura greco-latina, economia criativa ou então outros temas que eu sempre trago para vocês aqui no canal. O objetivo desse vídeo é a gente falar a respeito de comédia, né? Aquilo que faz a nossa face se abrir num sorriso, num asgar de alegria. Até hoje, boa parte da nossa compreensão de cultura dá conta de filmes, séries e também livros que brincam com o cômico. Esse cômico pode ser baixo, esse cômico pode ser chulo, esse cômico pode tratar de piadas um pouco exageradas, ou então pode trazer encontros e desencontros familiares, amorosos e existenciais. Boa parte desses opostos da comédia, uma comédia mais extremada e escrachada, ou então uma comédia de costumes que não raro redunda em comédia romântica, tem a sua origem lá nos séculos 5, 4 e 3 antes de Cristo, na cidade de Atenas. O primeiro desses criadores, do criador da grande comédia, se chamava Aristófanes e é o único comediógrafo do mundo antigo que sobreviveu. Assim como nós temos Ésquilo, Sófocles e Eurípides como os basilares criadores da tragédia, nós encontramos em Aristófanes, um contemporâneo desses 3 tragediógrafos, o grande pai da comédia antiga, que é uma comédia que tem na sua base, no seu principal princípio, a crítica social. Enquanto a tragédia levava os espectadores da Dionisíaca a uma reflexão sobre a vida, sobre política, sobre filosofia e sobre a própria existência, a comédia auxiliava os atenienses a olharem de uma forma muito afiada e afinada para a sua própria sociedade. A democracia, a filosofia, a educação, as grandes personalidades do seu tempo, todos esses temas estavam presentes na comédia antiga. Se a tragédia recorria a um passado mítico, a comédia apresentava um enredo contemporâneo. Por isso, boa parte das reformas políticas, das reflexões filosóficas, dos ajustes educacionais e também da Guerra do Peloponeso, que é o grande conflito contemporâneo da segunda metade do século V ateniense, vão estar presentes na comédia de Aristófanes. Entre elas, nós teremos as Aves, uma reflexão a respeito da forma como os atenienses estavam criando excessivamente leis e a forma como o tribunal havia perdido a sua grande força. Nós temos as Rãs, uma reflexão cômica a respeito da própria tragédia, a respeito da própria poesia. Assim como as Bacantes de Eurípides, as Rãs de Aristófanes têm Dionísio como o grande protagonista. Passada a vida de Eurípides, que havia falecido no ano anterior, Dionísio está cabisbaixo, pois os grandes dias da tragédia haviam findado. Então ele vai ao inferno para buscar de lá um tragediógrafo que possa recuperar o valor da grande poesia em sua homenagem. Aristófanes cria o drama de As Rãs baseado no diálogo entre Dionísio, Ésquilo e Eurípides. E enquanto há um conflito entre esses 2 tragediógrafos, o primeiro grande autor de tragédias, Ésquilo, e o último, Eurípides, nós temos ali uma reflexão sobre
qual o tipo de arte, qual o tipo de poesia que faz com que uma sociedade fique fortalecida para enfrentar os desafios do futuro. No caso de Aristófanes, são grandes esses desafios, porque Aristófanes representa a Guerra do Peloponeso, ou seja, o enfraquecimento gradual da cidade de Atenas em guerra com a cidade de Esparta, uma guerra que durou 30 anos. E a comédia de Aristófanes é uma forma de registrar a reflexão que os próprios atenienses estavam fazendo sobre a destruição produzida por essa guerra civil. Além de As Rãs, nós temos também uma comédia chamada A Greve de Sexo. Uma comédia que apresenta a Guerra do Peloponeso em primeiro plano, com uma revolta das mulheres que, ao perceberem a continuidade da guerra e o sacrifício dos seus pais, esposos e filhos, resolvem fazer uma greve de sexo. Com isso, demandam dos seus maridos, dos seus homens, que a guerra termine. A peça termina justamente com a solução da cidade que, atendendo ao pedido das mulheres, acaba com esse conflito. Infelizmente, aquilo que na comédia de Aristófanes, enquanto crítica social, termina com um final feliz, na realidade foi bem diferente. A Guerra do Peloponeso durou mais de 30 anos, resultou no enfraquecimento de Atenas, na derrota final de Atenas, e fez com que não apenas Atenas, mas também Esparta enfraquecessem as suas defesas, para que, décadas depois, a Macedônia viesse e dominasse a Grécia. Primeiramente com Filipe e depois com Alexandre o Grande. Antes de avançarmos nos dias de Alexandre, o que nos faz compreender um novo tipo de comédia, comentamos ainda uma última comédia de Aristófanes, As Nuvens, uma comédia dedicada a refletir sobre a educação, sobre aquilo que forma os jovens atenienses. E aqui, novamente, Aristófanes está fazendo piada com figuras públicas. Neste caso, com Sócrates, que é trazido à cena como um mestre da sofística, como um sujeito que fica pendurado na mekané, aquele dispositivo que dá origem a Deus Ex Machina, porque considera a sua filosofia superior aos demais pensamentos da cidade. Do alto da sua cesta, do alto da mekané ou do seu pensamento superior, Sócrates ensina, ou melhor, deturpa o ensino da cidade de Atenas, produzindo uma geração mais fraca, mais covarde do que as gerações bélicas anteriores. Segundo, sempre lembrando, Aristófanes. Aristófanes faz assim uma crítica a respeito dessa persona pública e de várias outras personas públicas que nós encontramos nesse período glorioso da cidade de Atenas. Séculos depois, nós chegamos em Menandro, um grande comediógrafo, considerado o maior poeta do mundo antigo, um dos poetas que vai dar origem a um tipo de poesia que ilustra a vida e que ilustra um drama amoroso que nós consumimos até o presente dia. Quando nós chegamos na comédia de Menandro, só temos uma que sobreviveu e ela se chama O Misantropo. Para nossa surpresa, tudo aquilo que em Aristófanes era crítica social acaba se tornando comédia de costumes. Agora, não há figuras públicas, não há crítica ao governo, não há qualquer forma de refletir a respeito de como essa sociedade organiza a sua filosofia, a sua educação, a sua arte ou a sua política. O que há são os encontros amorosos de um jovem apaixonado por uma jovem que tem no seu pai um severo opositor. O pai, Kinemon, é o misantropo do título, um sujeito que abandonou a cidade, tamanha sua revolta com os traços sociais que ele encontra na cidade de Atenas e em outras cidades do mundo grego. O misantropo vive isolado, pois ele não precisa dos seres humanos para nada e não deixa que ninguém chegue perto da sua propriedade e que ninguém chegue perto da sua filha. E é a partir desses encontros e desencontros que Menandro produz a sua comédia, até o momento em que o misantropo cai em um poço e tem que contar com a ajuda de outros seres humanos para sair dali. O propósito de Menandro com o misantropo é um propósito absolutamente ético, que não mais tem a ver com revolução social e sim com alteração individual, além de produzir um riso que é muito delicado, que é muito elegante e que é muito sugestivo nos encontros e desencontros desse casal. Por quê? A crítica social de Aristófanes desaparece em Menandro? Porque Menandro é contemporâneo das conquistas de Alexandre. Alexandre, o macedônico responsável por ampliar não apenas o poder da Macedônia, mas de espalhar a cultura grega por todo o mundo antigo. Mas se ele é o responsável por divulgar a cultura grega,
Alexandre também é o responsável por destruir a Grécia como nós a conhecemos. Antes de conquistar o Oriente, Alexandre conquista a Grécia. E ele promove uma série de leis e uma série de proibições que coíbem a liberdade de expressão que era tão importante para os contemporâneos de Aristófanes. Essa oposição entre uma Atenas livre, que resulta em Aristófanes, e uma Atenas enfraquecida e aprisionada, que resulta em Menandro, dá origem, segundo os manuais literários, à contraposição entre comédia antiga e comédia nova. A comédia antiga é de crítica social, usando figuras públicas como motivo de chacota, e ela recorre a piadas chulas que não raro envolvem práticas corpóreas e determinadas necessidades do corpo para produzir um riso que para nossa audiência contemporânea pode parecer um pouco fora de propósito. Por sua vez, Menandro cria uma comédia baseada em encontros e desencontros, nas trapalhadas de um servo que, ao invés de deixar um recado para a amada, acaba entregando para o seu pai. Entre outras armadilhas, sugestões e cenas específicas que produzem o riso na sua audiência. A partir desses dois opostos, a comédia antiga de Aristófanes e a comédia nova de Menandro, nós temos a origem de vários tipos de possibilidade cômica. Hoje, quando nós vimos um filme ou mesmo canais do YouTube que apelam para uma comédia escrachada, com piadas envolvendo corpo, sexo ou mesmo política, nós estamos acessando a continuidade da tradição que teve o seu início com Aristófanes e com a comédia antiga. Por outro lado, quando nós assistimos novelas de televisão com casais apaixonados, comédias românticas no cinema ou então nos nossos canais de streaming, nós estamos acessando a tradição que tem o seu início com Menandro. Menandro é, sem sombra de dúvida, um dos poetas que mais influenciaram a tradição cômica no Ocidente. É de Menandro que parte não apenas a comédia latina de Plauto e Terêncio, como também a comédia dell'arte italiana séculos depois, a comédia francesa de Molière e a comédia inglesa de Shakespeare. E como eu mencionei antes, os nossos casos contemporâneos de comédia romântica. Para finalizar, uma boa reflexão a respeito do que essa comédia antiga produziria sobre a sua audiência está numa lenda segundo a qual Aristóteles havia deixado, além da poética, um tratado de arte dedicado à tragédia, um outro tratado dedicado à comédia. Ficamos nos perguntando o que exatamente Aristóteles teria a dizer a respeito da comédia antiga de Aristófanes e também da comédia nova de Menandro. Por quê? Ora, a sua reflexão na poética nos leva a uma catarse, a uma cura produzida pela tragédia. Será que a comédia também produziria uma cura? Se pensarmos no efeito positivo, harmonioso, gracioso que a comédia produz sobre a nossa sensibilidade até hoje, a resposta é sim. Umberto Eco, no seu clássico O Nome da Rosa, acaba elaborando uma interessante investigação sobre esse tratado perdido de Aristóteles dedicado à comédia. Se você leu o romance de Umberto Eco, ou se você viu o filme que adapta esse romance, você lembra que boa parte do mistério dessa história de Sherlock Holmes passada na Idade Média se dá por um misterioso manuscrito que se revela, na verdade, ao perdido tratado de Aristóteles sobre a comédia. Um manuscrito proibido na Idade Média, no qual o sorriso e o prazer era coibido, um manuscrito envenenado, cujas páginas faziam com que os seus leitores perdessem a vida. Deixo a dica aqui para o romance ou o filme baseado no romance de Umberto Eco e de outros textos que podem auxiliar você a entender melhor a comédia. Finalizamos o penúltimo vídeo do nosso curso Pocket, esse dedicado a uma rápida reflexão sobre comédia antiga e comédia nova. No próximo vídeo, o derradeiro do nosso curso Pocket, vamos analisar o último gênero poético tratado por Aristóteles na sua Poética. Depois de estudarmos a poesia épica e a poesia dramática com tragédia e comédia, vamos encerrar a tripartição clássica com um vídeo dedicado à poesia lírica. Nos vemos em breve. Um grande abraço a todos vocês.